Bom dia, gente. Essa aula de hoje foi feita a pedidos de alguns alunos que estavam com dificuldades em relação de sinais, ok? Então, essa aula de hoje é a pedido de alguns alunos e serve para todos aqueles que têm essa mesma dificuldade. Então, vamos iniciar. Tabela de sinais com soma e subtração. Agora nós vamos falar sobre tabela de sinais com soma e subtração, depois nós vamos falar com multiplicação e por fim com divisão, ok? Então, continuando. Primeira coisa que nós vamos falar é a tabela de sinais com sinais iguais, beleza? Então, ó, mais com mais ou menos com menos. Então, sinais iguais sempre dá mais. E o que esse mais aqui do resultado significa? Este sinal quer dizer que eu vou ter que somar os números. De que maneira que eu vou somar os números? Seguindo essa regra. E a regra diz o seguinte: repete o sinal e soma os números. Então, preste atenção. Sinais iguais sempre vai dar mais. E como é que eu faço para somar os números? Eu repito o sinal e somo os números. Vamos ver o exemplo. Então, preste atenção nesse exemplo aqui, ó. Mais 15, mais 10, ó. Mais e mais. Sinais iguais. O que é que a regra diz? Repete o sinal, tá aqui repetido, e soma os números. 15 mais 10, 25. Resolvido. Notem que essa soma está sendo feita na vertical. Aí, professor, e se essa soma fosse feita na horizontal? Não tinha problema nenhum. Eu iria proceder da mesma maneira. Então, ó, mais e mais. Sinais iguais. Sinais iguais sempre dá mais. Então, tá aqui, ó, mais. E agora eu somo os números. 15 mais 10, 25. Beleza? Vamos aqui para o lado direito da tela. Então, ó, menos 15 menos 10. Sinais iguais. O que é que eu faço com sinais iguais? Repete o sinal, tá aqui repetido. E soma os números. 15 mais 10, 25. Então, ó, tanto o sinal igual mais como o sinal igual menos, eu vou repetir o sinal e vou somar os números. E eu tanto faço isso na vertical como na horizontal. Aqui eu tenho, ó, menos 15, menos 10. Então, ó, menos sinais iguais, repete o sinal, tá aqui, ó, repete o sinal e soma os números. 15 mais 10, 25. Então, ó, a partir de hoje eu espero que vocês não esqueçam mais. Sinais iguais, o que é que eu faço? Repete isso na soma e na subtração. Repete o sinal e soma os números, beleza? Agora vamos aprender com os sinais diferentes. Com os sinais diferentes, então tá aqui, ó, mais com menos e menos com mais, ou seja, menos é diferente de mais. Então, ó, sinais diferentes vai dar o quê? Menos. E o que é que quer dizer esse sinal de menos? Quer dizer que eu vou diminuir os números. E eu vou diminuir de que forma? Seguindo essa regra. E o que é que essa regra diz? Repete o sinal do maior e diminui os números. Então, ó, vou repetir para vocês nunca mais esquecerem. Preste atenção no que o professor Marcelo vai dizer. Sinais iguais. Repete o sinal e soma os números. Sinais diferentes. Dá o sinal do maior e diminui os números. Cuidado para não confundir. Isso na soma e na subtração. Então, vamos lá ver o exemplo. Então, aqui eu tenho, ó, mais 15 menos 10. Sinais diferentes, mais e menos. Sinais diferentes, qual é a regra? Dá o sinal do maior. Quem é o maior? 15 ou 10? É 15. Qual é o sinal dele? É mais. Está aqui, ó.
E o que é que eu faço com números? Eu diminuo os números. Diminuo de qual forma, professor? O maior menos o menor. 15 menos 10, 5. Isso na vertical. E na horizontal? Do mesmo jeito. Eu tenho aqui, ó, mais 10 menos 15. Sinais diferentes, eu dou o sinal do maior. Quem é maior, 15 ou 10? É 15. Qual é o sinal dele? É mais. Então tá aqui, o sinal de mais repetido. E agora o que, eu faço? Eu diminuo os números. 15 menos 10, 5. Aqui do lado direito da tela, eu tenho, ó, menos 15 mais 10. Sinais diferentes. Como é que eu faço? Eu repito o sinal do maior. Quem é o maior? 15 ou 10? É 15. Qual é o sinal dele? É menos. Está aqui embaixo, menos. E os números eu faço o quê? Diminuo. De que forma, professor? Maior menos o menor. 15 menos 10, 5. Tanto isso na vertical como na horizontal. Vou proceder da mesma forma. Beleza? Então, a gente, de novo, novamente, outra vez. Na soma e na subtração, sinais iguais. Eu repito o sinal e somo os números. Sinais diferentes. Eu repito o sinal do maior e diminuo os números. Não esqueçam mais disso. Preste atenção agora nessa atividade. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês nessa atividade. Preste atenção que nesses números que estão aqui, ó, esse tem sinal de menos, esse tem sinal de menos, esse tem sinal de mais, esse tem sinal de mais, esse tem sinal de menos e esse não tem sinal nenhum. Então, preste atenção. Toda vez que acontecer de um número não ter sinal na frente, você vai considerar que esse sinal é mais. Então, ó, só vai ser menos se tiver o sinal de menos. Se o número não tiver sinal ou tiver o sinal de mais, a gente vai considerar que ele é mais. Só vai ser menos se tiver o sinal de menos. Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês. Então, preste atenção agora no que eu vou dizer. A segunda coisa, ó. Da primeira linha para a segunda linha eu não fiz nada, eu só fiz reescrever. Eu reescrevi a primeira linha aqui. De que forma que eu reescrevi? Eu coloquei tudo que tem mesmo sinal, um do lado do outro. Então, presta atenção, ó. O 20 é mais, está aqui. O 8 é mais, está aqui. O 2 é mais, está aqui. Agora vem, ó. Eu procurei, não tem mais nenhum com mais, aí eu vou com menos, ó. 5 menos 5 está aqui, ó. Menos 13 está aqui. Menos 23 está aqui. Então, ó, até agora eu não fiz nada. Eu só reescrevi a primeira linha. De que forma que eu reescrevi? Coloquei tudo que tem sinal igual um do lado do outro. Então, aqui primeiro veio o que tem sinal de mais, depois vem o que está o sinal de menos. Agora, vamos lembrar da regra para poder aplicar. Na soma e na subtração, o que tem sinal igual, o que é que eu faço? Eu repito o sinal. Então, aqui eu tenho, ó, mais, mais e mais. Então, vou repetir o sinal, tá aqui, ó. E vou somar os números. 20 mais 8, 28. 28 mais 2, 30. Tá aqui, ó. Sinais iguais. O que é que eu faço? Repito o sinal. Então, ó, esse daqui o sinal é menos. Repetir o sinal, tá aqui. E o que é que eu faço com os números? Eu somo os números. 5 mais 13, 18. 18 mais 23, 41. Apliquei a primeira regra, que são com sinais iguais. Aí observe agora que eu tenho sinais diferentes, mais e menos. E o que é que a regra diz com sinais diferentes? Repete o sinal do maior. Quem é maior? 41 ou 30? É 41. Qual é o sinal dele? Menos. Está aqui, ó. Menos repetido. E eu faço o que com os números? Eu diminuo. Eu diminuo de que forma? Maior menos o menor. 41 menos 30 dá o quê? 11. Resposta, menos 11. Ok? Fiz bem detalhado, gente. Então, não tenham mais dúvidas na relação de sinal, na soma e na subtração. Então, agora nós vamos mudar um pouco e vamos ver a relação de sinal na multiplicação e na divisão.
Vamos lá. Então, ó, tabela de sinais com multiplicação e divisão. Vamos lá. Com multiplicação, qual é a regra? Bem simples, gente. Faz a relação de sinal e multiplica os números. Bem simples, ó. Qual é a regra de sinais na multiplicação? Faz a relação de sinal e multiplica os números. Vamos ver os exemplos. Então, ó, preste atenção aqui, ó. Exemplos com multiplicação. Qual é a regra? Faz a relação de sinal. Então, aqui, ó, lembra que eu expliquei, quando não tem nada na frente do número, nós vamos considerar que esse número é mais. Então, aqui eu tenho mais com mais. Sinais iguais dá o quê? Mais. Tá aqui. E agora eu multiplico os números. 5 vezes 6, 30. Na segunda linha, eu vou fazer a relação de sinal. Ó. Menos com menos. Então, a relação de sinal diz que sinais iguais dá o quê? Dá mais. Então, ó, e agora eu multiplico os números. 5 vezes 6, 30. Terceira linha, sinais diferentes, ó, mais e menos. Sinais diferentes, o resultado é menos, tá aqui. E agora eu multiplico os números. 5 vezes 6, 30. Quarta linha, eu tenho ó, menos e mais. Sinais diferentes. Sinais diferentes, o resultado é o quê? Menos, tá aqui. E agora eu multiplico os números. 5 vezes 6, 30. Beleza? Sinais iguais, o resultado é mais. Sinais diferentes, o resultado é menos. Depois eu vou e multiplico os números, ok? Vamos a mais exemplos. Preste atenção agora. Então, ó, continha normal de multiplicação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver os sinais. Eu tenho menos 25 mais 5. Sinais diferentes, o resultado é menos. E agora eu multiplico os números. 5 vezes 25, 125. Aqui eu tenho ó, mais e menos. Sinais diferentes, o resultado é menos. E agora eu multiplico os números. 5 vezes 25, 125. Aqui, ó, sinais iguais, mais e mais. Sinais iguais, o resultado é mais. E agora eu multiplico os números. 5 vezes 25, 125. Sinais iguais, ó, menos e menos. Sinais iguais, o resultado é mais. 5 vezes 5, 125. Então, espero que vocês tenham entendido a relação de sinais na multiplicação. Agora vamos para a relação de sinais na divisão. Qual é a regra? A regra é quase igual ao da multiplicação. O que é diferente? É porque aqui faz a relação de sinal e divide os números. Então, na divisão, você faz a relação de sinal e divide os números. Na multiplicação, você faz a relação de sinal e multiplica os números. Beleza? Vamos aos exemplos. Exemplos com divisão. Então, aqui, ó, não tem nada escrito. Estou só lembrando, mas já falei, é mais. Então, ó, mais com mais. Sinais iguais dá o quê? Dá mais. E agora eu divido. 30 dividido por 5, 6. Aqui, ó, menos com menos. Sinais iguais, o resultado é mais. E agora eu divido. 30 dividido por 5, 6. Aí agora, ó, mais com menos. Sinais diferentes, o resultado é menos. E agora eu divido. Ó, 30 dividido por 5, 6. Aqui, ó, menos com mais. Sinais diferentes, o resultado é menos. E agora eu divido. 30 dividido por 5 dá 6. Vamos a mais exemplos. Então, aqui, ó, divisão normal, basicão. Então, ó, 35 dividido por 5. Então, ó, mais com mais, sinais iguais, o resultado é mais. 35 dividido por 5, 7. Então, ó, menos com menos, sinais iguais, o resultado é mais. 35 dividido por 5, 7.
É aqui, ó. Menos com mais. Sinais diferentes, o resultado é menos 35 dividido por 5, 7. Aqui, ó. Mais com menos, sinais diferentes, o resultado é menos 35 dividido por 5, 7. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido a relação de sinais com soma, subtração, multiplicação e divisão. Expliquei bem detalhado para vocês, tá certo? Então agora vamos fazer uma atividade final da aula de hoje. Preste atenção. Aqui eu tenho uma expressão numérica. Nessa expressão numérica eu tenho as 4 operações: menos, mais, divisão e multiplicação. E também tenho os sinais de associação: parênteses, colchetes e chaves. Lembrando que resolvemos primeiro os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves. E na sequência resolvemos primeiro multiplicação e divisão e por último soma e subtração. Então vamos lá. Primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. O que não está dentro dos parênteses eu repito. Então aqui, ó, menos 500, menos, abre chaves, menos 200, mais, abre colchete. E agora eu vou resolver isso aqui primeiro, ó. Dentro desse parênteses eu tenho uma divisão. Então eu tenho que resolver essa divisão. Numa divisão, que foi que eu expliquei, eu vou ter que fazer a relação desse sinal. Então, ó, menos 100, menos 2. Então, ó, menos com menos, sinais iguais, o resultado sempre dá mais. E agora eu divido. 100 dividido por 2 dá o que? Dá 50. Aí, ó, esse sinal de divisão aqui que está fora do parênteses, eu repito ele aqui. E agora eu vou resolver o que está dentro desse parêntese aqui, que é menos 5 vezes 5. Numa multiplicação, que foi o que eu disse, a gente tem que fazer a relação de sinal. Então, eu tenho, ó, menos com mais. Sinais diferentes dá o que? Dá menos. E agora eu faço a multiplicação. 5 vezes 5, 25. Repetir o colchete e repetir a chave. Então, ó, eliminei os dois parênteses. Até aí tudo bem? Beleza. Agora nós vamos eliminar os colchetes. O que eu não vou mexer, eu repito. Então, ó, menos 500, menos abre chaves, menos 200. E agora vamos resolver isso aqui. Preste atenção. Dentro desse colchetes, eu tenho uma divisão. E numa divisão, eu tenho que fazer a relação de sinal. Então, ó, mais, ó, não tem nada escrito, é mais. Mais com menos, dá sinais diferentes, vai dar o quê? Menos. Tá aqui o menos, beleza? E agora eu divido. 50 dividido por 25 dá o quê? Dá 2, beleza? Alguém poderia dizer assim, ou vocês devem estar pensando aí, professor, esse sinal de menos é o que estava dentro do colchetes, mas o senhor não contou com esse sinal de mais. Contei, porque mais com menos dá o quê? Sinais diferentes dá o quê? Menos, tá aqui. Mais com menos dá menos. Aqui dentro não deu negativo, ó. Mais com menos, menos. 50 dividido por 25, 2. Então, dentro do colchete tem menos 2. Menos do menos 2. Mais esse aqui, ó. Menos. Mais com menos dá o quê? Menos 2. Beleza? Então, ó. Eliminei os colchetes. Agora eu vou eliminar as chaves. Então, repito, menos 500. Então, preste atenção. Professor, antes do senhor resolver, eu observei que em cima tem um sinal de menos e logo abaixo sinal de mais. O senhor errou na digitação. Não. Então, vamos prestar atenção nisso. Ó. Dentro dessas chaves, eu tenho uma relação de sinais de soma e subtração. E a regra me diz o quê? Sinais iguais, eu repito o sinal e somo os números. Então, isso aqui faria, repetiria o menos e 200 mais 2, 202. É isso? Só que presta atenção. O resultado dentro da chave é menos. Só que eu tenho um menos aqui fora. E menos com menos dá o quê? Dá mais. Sinais iguais dá mais. Beleza? Então, ó, presta atenção.
O resultado dentro das chaves é menos, porque a regra me diz o seguinte: eu repito o sinal e somo os números. 200 mais 2, 202. Só que aqui dentro é menos. E aqui fora eu tenho outro menos. Então eu faço a relação de sinal. Menos com menos, sinais iguais, dá mais. Beleza? Então agora eu fiquei com menos 500 mais 202. E o que é que a regra me diz? Sinais diferentes. Repete o sinal do maior. Quem é maior? 500 ou 202? É 500. O sinal dele é menos, está aqui repetido. E se você fizer o cálculo de 500 menos 202, dá menos 298. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido a aula de relação de sinais. Eu expliquei detalhadamente, bem passo a passo, tá certo? Espero que eu possa ajudar todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por hoje e até a próxima aula. Muito obrigado, gente.